episódio emergencial do Bifest. Christian Horner demitido e a gente vai destrinchar o que isso significa pra Red Bull e pra Fórmula 1. Olá! Oi! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Gente, eu tava tomando café em paz. Estava lendo meu livro. São 7 da manhã. Esse episódio tá sendo gravado hoje pra ir ao ar hoje, porque não tinha como ser de outro jeito. A gente Caiu a pauta do Bifest. A gente tinha um episódio pronto, gravado, editado, lindão pra entrar pra vocês, que aliás vocês vão adorar. Ele vai entrar também. Ele vai entrar. Mas assim, acordamos com a bomba de que Christian Horner foi demitido da Red Bull. O que parecia impossível, porque ele já foi rodeado de vários escândalos, de várias situações que a gente pensava, agora não tem como segurar o Christian. E ele sempre ficou. Ele sempre ficou. E assim, eu acho que até 2022, 2023, era muito difícil da gente conceber a saída dele da Red Bull. E ele é um nome muito longevo do esporte no geral, Sim, né? e ele entrou super jovem. Quando ele chegou na Fórmula 1, eu acredito que até hoje ele é o chefe de equipe mais jovem a ganhar um campeonato mundial. A Fórmula 1 postou um card bem legal, posso ler ele? São 405 corridas, 124 vitórias, 8 títulos do campeonato de pilotos e 6 títulos dos construtores. É muita coisa, e ele é um cara jovem pra ter conseguido tudo isso. Sim. E assim, que nem eu tava falando, eu acho que até 2022, 2023, a gente pensava, não, o Christian vai chegar na idade do Helmut Marko, vai estar na Red Bull ainda. Sim, para a tristeza de muitas pessoas. E eu acho que assim, começou a estremecer um pouco essa figura do Christian, mas não adiantou de nada a questão do escândalo de assédio sexual com a assistente dele da Red Bull no começo do último ano. E na verdade, a saída de hoje, como se deu, na minha avaliação, era como teria sido a saída dele se ele tivesse sido tirado por esse caso. Sim, concordo. Porque é uma coisa tipo assim, olha, rápida, de efeito imediato, foi demitido, ninguém teve preocupação de dizer, olha, em comum acordo, ambas as partes, tá tudo bem. Vão colocar um cara lá de dentro, lá no lugar dele, ao invés de ficar meses selecionando o próximo. Exatamente. E assim, daquela vez não é nem que ele foi inocentado. Eles pararam de investigar, né? Eles largaram a investigação. Eles abafaram a história. Exatamente. O que só torna, na minha avaliação, a saída dele de agora como uma situação insustentável do ponto de vista dele dentro da companhia. Porque ele realmente parecia uma figura insustentável, mas eu acho que isso ainda reforça aquele branding da Red Bull que a gente comentou num episódio recente, inclusive. Sim. Aquela coisa meio bad boy da equipe da Red Bull, que a gente vive a vida do nosso jeito e se a gente estiver vencendo, nada importa. Exatamente. Então eu acho que quando eles pararam de vencer, não é que outras coisas passaram a importar. Eu acho que eles tiveram que realmente ver o que eles precisavam fazer pra voltar a vencer, e talvez a cabeça da vez foi o Christian Horner. E logo que saiu o Breaking, né, me chama muito a atenção o quanto todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Tipo assim, eu vi o Breaking em 5 lugares antes do Breaking da Fórmula 1. Tá? Sim. Eu vi o Fast and Curious avisando que tem episódio emergencial hoje. Kim Illman chamando pro vídeo dele que já estava prontinho no canal. ESPN Fórmula 1, Sky Sports, enfim. Então, assim, já era uma coisa que o mercado estava sabendo que ia acontecer. Como geralmente são as coisas da Fórmula 1, né? Exatamente. Mas eu acho que isso carrega muito esse viés político da decisão também. Inclusive, porque é o Laurent que vai substituir ele. Sim, é o Lohan Mekies da RB, que tem feito um ótimo trabalho na RB. Mas eu acho que seria legal a gente voltar e comentar assim, o que a gente sabe até agora? Porque a gente sabe pouca coisa até agora. Exatamente. Então assim, o que a gente sabe agora é que a Red Bull confirmou a saída oficial e imediata do Christian Horner do cargo de CEO da Red Bull Racing. Essa decisão veio direto dos headquarters da Red Bull na Áustria. A Red Bull latinha de energético, não a Red Bull corrida. O pessoal lá, amigo do Alex Albon. Isso mesmo. O pessoal que há anos, por exemplo, mantém o Helmut ali no cargo dele. Inclusive, uma grande surpresa minha é que o Christian saiu antes do Helmut. Isso aí, pra quem fica dizendo que, por exemplo, Fernando Alonso, Fernando vai sair antes, não sei o quê. Não sei, acho que é um outro caso. Sabe aquela coisa, tipo assim, tal coisa aconteceu antes de liberarem o GTA 6? Isso, tipo assim, não, Christian Horner saiu antes do GTA 6. Nico Hülkenberg ganhou um pódio antes. Então foi uma decisão que veio da matriz austríaca, foi uma coisa muito forte. E veja, desde o falecimento do Dietrich Mateschitz, que é o dono da Red Bull, fundadora... Nossa, arrasou falando o nome dele. Gente, eu não falo uma palavra de alemão, né? Parabéns. Viu só? Mas desde o falecimento dele, porque ele, por exemplo, era amigo proximíssimo do Helmut Marko. Sim. E era meio que... isso que segura o cargo do Helmut até hoje, né? Era meio que entendido que era isso que segurava o Helmut lá, só que aí o cara saiu. A gente sabe que da gestão executiva da Red Bull grandona austríaca, sempre teve um interesse de afastar o Helmut, mas alguma coisa impedia. E do interesse do Jos também, né? Tinha o interesse do Jos.
Mas eu acho que tem muito peso essa decisão vir de lá, porque é um time que é resistente em trocar o seu line-up. E vamos combinar, assim, vários fatores do ano, né? Faltam 2-3 corridas pro Summer Break, poderiam ter trocado nesse meio de tempo, que é uma janela comum de algumas movimentações acontecerem. É uma troca de regulamento, a Red Bull vai construir o seu próprio motor, né, a partir do ano que vem. Então, assim, é sim um momento delicado de fazer trocas em todos os cargos-chave da companhia. E uma coisa que pra mim chama bastante atenção é que na última corrida o Max ele deu uma entrevista depois do Grande Prêmio da Grã-Bretanha agora, que não importa porque a gente não tá disputando o campeonato. Isso não é uma atitude Red Bull. A Red Bull, ela briga até o final e até a última volta de Abu Dhabi, vamos mudar a regra pra... mas no entanto, quem saiu foi o Horner, né? Quem saiu foi o Horner. Agora, sim, é uma coisa que nos surpreendeu de ter saído dessa forma. Agora, às 7 da manhã, a gente tá aqui. Mas eu acho que tinham vários indicadores. E eu acho que desde o ano passado o pessoal já especula. Lewis Hamilton postou uma selfie sem camisa. Alguém vai ser demitido. Quem? Christian Horner. Eu acho que isso já é especulado há mais ou menos 1 ano e meio. Mas eu acho que sim, é especulado há um certo tempo. Mas é desejado por uma parcela dos fãs também. Sim. Eu acho que é uma coisa tipo assim, a gente abriu uma caixinha no Insta e aí várias eram assim, gente, eu tava tomando café em paz. E outra turma era tipo assim, poxa gente, será que eu acordei ou ainda tô sonhando? Você sonha demais. Então, tem muita gente que torcia também pra que isso acontecesse. E eu acho importante a gente reforçar esse aspecto de que, mesmo que a gente não tenha notas, e a gente provavelmente não vai receber um comentário muito aprofundado da Red Bull sobre isso, a saída do Christian Horner é 100% relacionada à performance do carro e à performance da equipe no campeonato. Sim. Porque eu não acho que teria qualquer outra coisa que tiraria ele de lá. Eu concordo. E apesar da gente gostar muito da figura do substituto dele, sim, a gente não imaginava, obviamente, essa troca nesse momento. E coitado do Laurent. Vocês repararam que eu falei Laurent antes, e a Giovanna falou Laurent, vou seguir ela, né? Obrigada, mas os dois estão certos. Depende de onde é que você tá falando. Pode entrar. Vamos gravar. Oi. Desculpa, é que o Christian Horner foi demitido da Red Bull. A gente tá refazendo o episódio. Agora, eu não sei se a saída do Horner tem a ver com uma tentativa de manter o Max. Ou talvez seja o último empurrão pra ele sair da Red Bull. Ou então, é tipo assim, tu não conseguiu segurar o Max, então vai-te embora também. Ou então o Max tava tipo assim, putz, agora vocês tiraram o Christian, deixa eu ir embora. Mas tem várias possibilidades. Mas eu não acho que o Max ia pedir a cabeça do Christian. Eu também não acho que o Max... Eu não acho que ele tem essa... Veja, não tô falando de um jeito negativo, mas não acho que ele tem essa lealdade toda ao Christian. Eu acho que talvez o Yos estivesse causando um pouco, mas eu acho que longe disso abalar também, tipo, no sentido de uma decisão de conselho, coisas do tipo. Agora, assim, eu e a Gi temos opiniões diferentes. Eu acredito que o Christian rodou porque não conseguiu segurar o Max. Eu entendo, porque, veja, o carro não tá bom há bastante tempo. Sim. Mas eu também entendo que a Red Bull, ela tem uma postura negacionista em relação a isso. Tanto que a gente vê isso, por exemplo, pela troca dos pilotos. A Red Bull é uma equipe que, se o carro não tá bom, mas o Max consegue dirigir? Bom, o Max consegue dirigir, então vamos tentar achar alguém pra dirigir que nem o Max. Exato. Eles têm assumido uma postura de tapar esse sol com a peneira, sabe? Então, eu não sei o quanto que, sei lá, alguma coisa aconteceu que eles pensaram, não, pera, a gente precisa de uma reforma estrutural agora. E se é uma coisa do carro, como tu tá trazendo, tirar o Christian agora pra segurar o Max agora é tarde demais, na minha opinião. Não, é tardíssimo demais. E... Vejam, nós estamos especulando, a gente deu pra perceber. Não, exatamente, ninguém sabe de nada. Eu acho que agora essa saída do Christian, ela vai ser pontual, vai ser assim... cataclísmica pra essa debandada que vários engenheiros já têm feito da Red Bull. Adrian Newey saiu da Red Bull, já abalou as estruturas. Tem várias figuras de direção técnica que também saíram. Poxa, mesmo o Max... O Jonathan Whitley, que tá na stake agora também. Mas veja, tipo, imagina se o Max sai, pra mim é tipo assim, sabe quando o último que sai apaga a luz e fecha a porta? Exatamente. É meio isso, sabe? A Marshall já saiu pra McLaren também. Porque vamos considerar que o Christian, ele não saiu, ele foi saído. Ele foi saído. Todas essas outras figuras, elas saíram. Perfeito. E isso é um cenário completamente diferente. Especialmente porque a gente tá falando de uma carreira. Sabe? No geral seria um cenário diferente, né? Claro. Mas assim, um profissional competente em um bom cargo, sendo financeiramente valorizado, né? Trabalhando entre os melhores, numa equipe campeã. E ainda assim ele olha e diz assim, não, vou... pegar minhas coisinhas, entendeu? Vou esvaziar minhas gavetas e vou-me embora. Sim. Tipo,
poxa, é um olhar diferente que eu acho que a gente deve ter pra essas coisas, sabe? E que não foi o que aconteceu pro Christian. Então tu acha que o Verstappen tá de saída agora? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu imaginava que essa boataria, especialmente porque tá envolvendo a Mercedes e o Toto, gosta muito de fazer essas fumaças especulativas. Lembra ano passado do Carlos Sainz? Sim, que não era nada, né? O tanto que falou e não tava tudo decidido que ia ser o Kimi já. Tava tudo decidido. Então, considerando isso, eu acho que o Toto é uma figura que se aproveita bastante desse buzz. Então eu tinha um pouco de dúvida se isso ia na prática acontecer ou não. Eu sabe? Especialmente porque eu acho que o Toto, ele é satisfeito com a dupla de pilotos no geral. Sim. Porque ele acertou o Kimi, o George tá fazendo um campeonato consistente esse ano. E eu entendo, pra mim, tipo, o Max ir pra uma equipe é a mesma coisa, é muito parecido com o movimento que o Hamilton fez, por exemplo, que tirou o Sainz da Ferrari. Sabe? Porque não sei se vocês já repararam, mas eu vou viver o segundo pesadelo, né? Que vai ser o George sem assento. Eu vou chegar nessa conclusão. Tu vai chegar. Mas assim... Logo nesse ano que tu tá super mercedista por causa do George. Pois é. Mas qual é o piloto que não teria que ceder o seu assento pro Max Verstappen? Exatamente. É a mesma coisa, tipo, o Sainz tem uma entrevista falando isso. Tipo assim, era o Hamilton. Se fosse qualquer outro piloto, ele teria ficado muito mais chateado. Puto, entendeu? Mas era o Hamilton, eu entendi na hora. Tipo, pra mim é meio isso, sabe? Então, eu achava que tinha um pouco de especulação, um pouco de fumaça disso. E o Max tem esse jeito do tipo assim, eu saio a hora que eu quero, eu falo a hora que eu quero, eu venço a hora que eu quero. Então, eu achava difícil de decifrar isso. Mas, me parece que esses movimentos que estão acontecendo me fazem acreditar que é uma especulação com fundo de verdade. Então, mesmo que isso não se concretize, eu acredito que teve conversa, eu acredito que teve negociação, que teve interesse, sim, sabe? Mais do que só simplesmente uma cortina de fumaça. Eu concordo contigo e eu digo mais, eu acho que pra mim o que tá iminente aqui é a saída do Max da Red Bull. Eu não acho necessariamente uma ida pra Mercedes. Não me surpreenderia, por exemplo, ver ele tirar um sabático. Inclusive a gente fez uma aposta que seria um ano excelente pro Max tirar um sabático. O próximo ano. Dá uma olhadinha como é que estão os carros no novo regulamento, quem vai sair no topo, e aí depois tu faz a tua decisão e qualquer um vai abrir a porta pro Max Verstappen. E assim, se ele tivesse, obviamente, disputando o campeonato de pilotos, certamente ele não faria como o Nico Rosberg e ao final de vencer o seu campeonato de pilotos, deixaria o grid, sabe? Mas considerando a situação atual, que ele mesmo já disse que não está competitivo, não busca um campeonato, etc., acho que essa aposta do sabático, ela também ainda existe. Sabe? Não, eu concordo. Filha pequena em casa, ele quer viver, comprou o iate. Comprou o iate, gente, tá cheio de cachorro. Ele pegou um cachorro. Tá cheio de cachorro. Pegou um cachorro novo, pegou um gato novo, já tinha os gatos de antes. Sim. Mas assim, eu acho legal a gente parar e pensar um pouco de onde é que surgiu o Christian Horner, porque eu acho que ele é uma figura bem singular no nosso exemplo da Fórmula 1. Ele não é nepo? Ou ele não é nepo. O pai dele trabalhava em alguma coisa da indústria automotiva, mas é tipo assim, classe média. Um monte. O pai dele trabalha na indústria. Brincadeira. Mas ele botou... Monte é o filho do Christian Horner. Botou o nome da criança de Monte. Vai ouvir piada mesmo. Sim, por causa ele gosta do Monty Python. Monte. Que bom que não nasceu nenhuma criança nos últimos 2 anos. A criança chama Max. Ele gosta do Max. Ele gosta do Max. Tcheco não ia vir. Ele trabalhava numa empresa automotiva, mas assim, uma família classe média, não tinha dinheiro, nem perto do dinheiro que se precisa pra ingressar na Fórmula 1. E nem perto do dinheiro que o Christian tem hoje de patrimônio trabalhado. Exatamente. E o Christian, ele surgiu também como piloto, né? Andando de kart. Na época era a Fórmula 3000, eu acho. O Christian teve um bom glow-up. Porque ele teve ali o glow-up dele, só que não ficou uma coisa irreconhecível. Mas ele não ficou irreconhecível. Não ficou. Sabe? Não ficou aquela coisa gritante, assim. Ele manteve ali os traços dele. Achei que foi um glow-up... Inclusive a Red Bull postou agora uma foto que ele tirou com o David Coulthard e com o Mark Webber. Eu acho que foi nesse último grande prêmio. O Coulthard se estragou bem mais. Não, mas aí que tá, eles fizeram a comparação porque o David Coulthard e o Mark Webber foram pilotos da Red Bull, colegas de equipe, e pegaram uma foto de anos atrás e a foto que eles tiraram nesse fim de semana. Sim. E assim, o DC é o que tem o Botox mais notável. Sim, é porque essa geração pegou aquela fase ruim dos preenchimentos que deixava todo mundo muito quadrado. E ele já era meio Playmobil, assim, o David Coulthard. Mas enfim... mas agora eu vou te dizer uma coisa. O Horner, ele vai deixar um legado de trabalho muito impressionante na Fórmula 1, na Fórmula 1 moderna. Assim, isso é incontestável, apesar da figura altamente controversa que ele é.
sabe? Exato. Não tem como a gente não olhar pra algumas coisas que ele faz, mas tem uma entrevista muito interessante pra quem quiser saber um pouco mais sobre ele no Beyond the Grid, que foi uma entrevista que ele deu, que ele conta bastante como ele começou, porque ele criou a própria equipe de Fórmula 3000. Eu acho que é Fórmula 3000. Gente, a gente tá gravando esse episódio no momento gente, pelo amor de Deus! Que era a Arden. Ele meio que surgiu do nada e ele meio que fez o próprio nome e foi lançado pra Red Bull. Man. Eu acho que ele é um dos mais self-made que tem na Fórmula 1. Agora, tem um detalhe, tá? Eu sei que ele é uma figura controversa, como a gente tá dizendo. A figura dele é uma figura que colocou o seu tijolinho ali na história da Fórmula 1, do esporte. Mas eu acredito que ele não vai ter a força de um Briatore, por exemplo. Não, eu também acho que não. Tudo bem, o Briatore saiu banido, né? Então ele também foi saído, enfim. Mas essa coisa do Briatore, do tipo assim, não, mas agora o fulano voltou... E aí, então, tá na mão dele, vamos confiar. Eu acho que o Christian não sai com essa imagem e eu acho que vai ser difícil reposicionar ele. Eu ia te perguntar se isso que tu tá falando quer dizer que tu acha que ele não vai ser acolhido por outra equipe, porque eu acho que ele não vai ser acolhido por outra equipe. Não, eu acho que ele não vai ser acolhido por outra equipe. Pelo menos agora. Agora, certamente, ele tem uma cláusula de quarentena em contrato. Certamente. Eu também acho. E aí a gente vê as desvantagens da pessoa não ser um bilionário. Por exemplo, Toto Wolff fez o quê? Comprou a Mercedes. Entendeu? Sim. Sabe quando Toto Wolff vai ser saído? Nunca. Quando ele quiser, né? Entendeu? Não Fica aí a dica pro Horner, entendeu? Que já pode aprender o que? A negociar com o Max, que ele desaprendeu pelo jeito. E já aí a nossa sugestão que ele deveria... Mas isso é uma coisa que o próprio Tô brincando, né, gente? Isso é uma coisa que o próprio Zac Brown fala, porque ele também... Esse aí é outro, que se não cuidar vai ser saído uma hora. Mas que foi, inclusive, novamente... Ele é um cargo executivo, né? Sim, sim. Mas, novamente, eu citando Beyond the Grid, porque teve uma entrevista muito boa do Zac Brown com o Tom Clarkson, que é o apresentador desse podcast, em que ele pergunta, tipo assim, se ele não teria interesse em fazer parte da empresa como acionista, como, tipo assim, entrar no grupo McLaren, não só com um cargo executivo. E aí o Zac Brown imediatamente, tipo, ele fez uma piadinha, tipo assim, quem disse que eu não sou? E o Tom Clarkson ficou assim, o quê? Eu estou recebendo esse furo. E aí o Zac, não, é brincadeira, eu não tenho, eu sou muito bem remunerado e tô muito feliz como eu tô. Tudo bem, tá? Isso então, aí é conversa de que... Eu vou dar o meu parecer jurídico da situação, tá? Se oferecessem ele ia, eu acho que se oferecessem ele ia. Aproveitando que eu saindo daqui tenho que ir bem rápido pra outro lugar, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso aí é amarração de contrato. Isso aí, esse abençoado não pode fazer aquisições. Tá bom? Só pra avisar vocês. Um beijo. Bom, mas então o nosso vilão, né, está indo embora. Sim. E uma figura que já era vilanizada pelo Drive to Survive. Não, e ele era vilanizado primeiro por vencer, o que eu acho errado. Errado, entendeu? Mas faz parte do drama, desse mítico da Red Bull. A Red Bull é a equipe festeira, a equipe que não leva tudo muito a sério, mas eles são melhores que todo mundo. Inclusive, não teremos mais uma Spice Girl nas festas da Red Bull. Isso é uma perda imensa. Será que elas podem voltar pras festas da McLaren agora? Eu ia amar. Pesquisem aí o car launch de não sei qual ano que... lá com o David Coulthard, inclusive. Claro. O David Coulthard, que era da McLaren, foi pra Red Bull e levou o Adrian Newey junto. Pivô do Christian Horner. Pra vocês verem, o Christian Horner tirou o Adrian Newey de um carro vencedor pra uma equipe que era horrível e é isso aí. E agora já passou o tempo dele, né? Sim. E sobre o Lohan Mekies, que tá vindo da Racing Bulls, eu acho ele um cara muito competente. Eu acho também, mas me parece, eu não sei também o quanto ele já tinha espaço pra mostrar isso no lugar onde ele tava. Sim. Mas assim, me parece que é um perfil muito diferente do perfil do Christian. Muito diferente. Ele me parece, assim, um perfil menos protagonista, e eu acho que de uma certa forma, ou isso vai dar muito bom, ou isso vai dar muito ruim. Se eu tivesse que comparar ele, por exemplo, eu acho que ele deve ser uma figura muito parecida com o Fred Vasseur, talvez um André Stella, sabe assim? Mas eu digo de... ele não é uma pessoa que vai chegar numa coletiva e vai soltar um bostaço, não é... enfim, eu acho que é um perfil diferente. Eu tenho, inclusive, muito receio de como que vai dar a dinâmica com o Helmut Marko. O Helmut Marko vai virar mais reizinho do que ele já é. Pois é, e porque eu queria muito saber o quanto o Helmut tem participação nisso, porque eu acho que é tão pouca que eu vou ficar muito chocada percebendo que é muita. O Helmut é tipo o cunhado na empresa familiar. Isso, que tem tiozão do churrasco. É isso aí. Tá, mas aí o negócio é o seguinte, eu acho que o Lohan
tem um detalhe que, assim, o homem que tapou buraco esse ano, né? Não, toda aquela função de, vem o Liam, vai o Yuki, Nossa, isso é uma situação... Ele teve que segurar o forninho na RB. Sem nem falar que ele tá lá treinando o Rookie, né? Então eu acho que talvez nesse sentido de, tipo, personalidade, cabeça da empresa, vestir a camisa, talvez ele seja uma pessoa mais imbuída dessas coisas do que a gente imagina. Claro, concordo. E eu acho que o Yuki vai ganhar muito com a chegada do Lohan na Red Bull. Bom, porque o Lohan, ele tem um relacionamento ótimo com o Yuki. Ele foi uma ótima influência na carreira do Yuki. Então, assim, desde atuar realmente orientando ele como um profissional naquele meio, ele famosamente exigia que o Yuki focasse nas aulas de inglês dele, e o inglês do Yuki melhorou muito nos últimos anos. Tipo assim, de uma certa forma, não sabemos o quanto ele conseguiu conter o Hadjar, que vinha com aquela fama péssima da Fórmula 2, sabe? De estressadinho e de não sei o quê. Ele é um ótimo gestor de pilotos. Exatamente, então vai ser... Que é justamente o cargo do Helmut Marko, né? Ele tá ali para gerir os pilotos, então eu não sei se vão ser 2 tourinhos, perdão, trocadilho dos touros. Ai, desculpa, gente. Mas batendo os chifrinhos ali. Amei! Aí foi 0 intencional. Arrasou. Mas eu acho que, assim, vai ser muito importante pra... Eu vou parar de fazer referência de touro, tá? Ai, mas eu gostei, faz! Não, pra manada não passar por cima do Lohan. Touro é manada? Não sei. Não deve ser. Tá, mas enfim. Mas pro Helmut Marko não passar por cima do Lohan, eu acho muito importante que ele se imponha nesse cargo. E veja, ele vai ser o CEO da Red Bull Racing, sabe? Sim. Então eu acredito realmente que ele precisa se impor ali, porque assim, Dorothy, não estamos mais no Kansas. Tipo, Lohan, você não está mais numa equipe italiana. Te mexe, meu filho. Ele era Ferrari, ele conseguiu uma oportunidade na RB, porque a RB também é uma equipe italiana, né? Ex-Minardi, fica em Faenza. E eu acho que vai ser uma vibe diferente. Eu acho que a Red Bull é outra história e vai ser importante do Lohan se posicionar ali de acordo com isso, sabe? Mantendo, óbvio, as boas características que ele já cultivava na RB. Sim. Eu acho que antes do veredito, vamos responder algumas caixinhas que apareceram pra gente? Vamos. Então a gente botou no Instagram, gente. Vocês estão vendo isso? O que vocês estão achando? Então vamos lá. Vou passar bem rápido, porque a gente também não vai ter muito tempo de edição. Tá? Sim. Acordei com essa notícia bombástica logo no meu aniversário. Parabéns, Raquel! Feliz aniversário, Raquel! Bom, será que o Max fica agora? A Elaine tá perguntando. Bom, a gente respondeu isso ao longo do episódio. Independentemente de pra onde ele vai, eu acho que ele não fica. Sim. Queria ser uma mosquinha só pra ver a cara que o Toto fez vendo essa notícia, diz a Laura. Eu também! Eu também, mas eu acho que o Toto ficou sabendo, tipo, antes da gente. Eu também acho. Eu acho que o pessoal interno já sabia, tipo, até... Inclusive, essas especulações, assim, terem ficado um pouco mais aquecidas na última semana, não sei o quanto não foi também pra tocar fogo nisso. E todos esses veículos de notícia, tipo assim, The Race, Motorsport, Autosport, todos eles falaram antes da Fórmula 1, né? Sim. Então, assim, eu acho que quem tá ali no meio já recebeu aquilo antes. A Mel botou assim, o que mais me surpreendeu foi a causa por ele ter sido demitido e não pelo assédio. Tipo, bom... foi um pouco daquilo que a gente comentou lá no começo. A Red Bull, se eles estão vencendo, tá tudo bem, então... Sim. A Mandy tinha passado na hora, bom dia maravilhoso, bom dia, já disse que é um bom dia. Aconteceu um babado forte. Acho engraçado como as notícias babado saem sempre quando o episódio já tá gravado. Poxa, desculpa, Esther, tirar esse sorriso do teu rosto. Fã hater. Desculpa, amada. Ó, Brenda, enlouquecida querendo saber o motivo com 30 teorias na cabeça. Basicamente, resume o episódio tipo de a gente hoje. Aqui. Ó, Letícia, Helmut já pode ir fazendo as malas? Acho que não, Letícia. Eu acho que não. Bom. Infelizmente. E o Sebastian? A gente nem falou do Sebastian. Ai. Eu acho que o Sebastian vem, tipo assim, embaixador ambiental da RB, sabe? Vai vir um cargo. Ele vai vir, mas vai ser num cargo meio decepcionante pra nós. A Gabi disse assim: meu marido disse que ele chorou horrores no anúncio Milton Keynes. Quem é teu marido, Gabi? Gabi? Gabi Insider Red Bull. Adorei, tá? Eu, CLT, sofrendo que só vou conseguir ler as especulações todas depois das 18 horas. Vai ter episódio do Bifest também. Bom, gente, mas é isso. Passada, tava um dia de paz. Primeiramente, bom dia. Segundamente, Max assina com a Mercedes. Já printa aí as caixinhas pra eu botar na edição. Vou porque agora eu vou editar The Flash esse episódio. Bom, agora vamos dar o nosso veredito? Vamos dar o nosso veredito. Bom, a saída do Horner é um marco muito importante na história da Fórmula 1 moderna, né?
Sim, ele é uma das figuras mais prominentes da Fórmula 1 moderna. Eu acho que isso vai mudar muito, não só a forma como a gente vê a Red Bull num ponto de vista de gestão e de competidora, mas também como a gente olha pra esse cenário do grid da Fórmula 1. E eu acho que mostra também o quanto ninguém é tão intocável assim, sabe? Não é tão intocável, mas eu não acho que ele possa ser substituído. Eu acho que isso necessariamente vai implicar numa mudança de estilo de gestão ali dentro da Red Bull. Sim. E ansiosa para cenas dos próximos capítulos. Que, obviamente, a gente vai continuar acompanhando de perto. A gente vai continuar conversando sobre isso. Bom, agora chegou a vez de vocês. O Verstappen fica? O Verstappen sai? O Christian saiu porque o Verstappen vai ficar? Ou o Christian saiu porque o Verstappen saiu? Entrem na nossa conversa, vamos comentar aqui. Curtam o episódio, avaliem o podcast se vocês estiverem ouvindo no Spotify. E também valorizem esse breaking, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho, gente. Eu sei gente. que não parece, mas dá. Então a gente espera que vocês valorizem o nosso esforço. Comentem bastante aí. O episódio que estava gravado pra entrar hoje, ele vai entrar em algum momento. A gente se vê. Daqui a pouco a gente tá embarcando pra WEC. E que mais? É isso, gente. Um beijo. Tchau!